Nós estamos aqui na unidade do Centro de Treinamento Bíblico Rema, em São José dos Campos, e estamos tendo uma aula demonstrativa com um professor que está lá em Campina Grande, ou aí em Campina Grande, Sim. né? E Dificilmente nós teríamos a oportunidade de ter talvez uma aula presencial tão fácil, né? E a gente está aproveitando o momento, né, das lives pelo Instagram, que tem favorecido demais, que a gente encurta as distâncias e aproveita, né, de pessoas que estão tão longe. isso. E eu queria que você começasse falando um pouquinho a respeito dessa matéria que é tão maravilhosa, Fundamentos da Fé. Eu lembro quando eu fiz o Rema, o quanto essa matéria marcou a minha vida, Aham. né? Foi assim um divisor de águas mesmo. A gente já iniciou o Rema com essa matéria na época e foi tão maravilhoso. E eu queria que você começasse falando um pouquinho a respeito assim, fazendo uma introdução dessa matéria, e depois eu queria te contar um pouquinho a respeito do resultado de um quiz que nós fizemos com aquelas perguntas que você nos enviou da matéria. E aí o senhor pode falar um pouquinho a respeito das respostas, até para as pessoas poderem tirarem as dúvidas com relação àquelas perguntas, né, que nós fizemos. Pode ser assim? Pode, pode. Você que manda e eu só obedeço. Então, Enquanto isso, eu quero te convocar, você que está nos assistindo, para clicar aí no aviãozinho e convidar os seus amigos, convide as pessoas, porque o professor Abraão Pessoa vai começar a falar. Estamos aquecendo, coisa boa. eita, que bênção, Márcia. Então, essa escola é uma escola que impactou a nossa vida, né? Essa matéria, principalmente, eu também tive ela da origem, né? O próprio pastor Band foi quem nos ensinou na época. E aí a gente aprendeu a poder corrigir o que estava na nossa mente, na nossa boca e no nosso coração para ter resultado dessa palavra. Se a gente não entender, na época a gente não entendia como fé funcionava, né? Achava que todo mundo tinha fé e era uma fé normal, uma fé só, mas existe uma fé do tipo de Deus, uma fé diferenciada, uma fé que você pode ter a mesma fé que Deus tem, você pode usar essa fé para qualquer coisa na sua vida. Fé não é para amanhã, né? E acho que foi isso que nós aprendemos. Fé é agora. Se você agir crendo com o que você falou e agindo em cima daquilo que você falou, você vai ter resultado rápido na sua vida. E a gente ficava naquela expectativa de, se Deus quiser, se for a vontade de Deus, um dia eu vou receber. E o que acontecia? A gente orava e não tínhamos resultados, porque a gente não estava colocando a palavra correta no momento certo, na hora certa, o verbo correto, para que a palavra pudesse ter efeito na nossa vida. Deus já tinha planejado coisas maravilhosas sobre nós. E por causa dessa ignorância, né, a gente perdia muita coisa boa, a gente perdia muita alegria, a gente perdia muita paz, a gente tinha uma vida sofredora. Às vezes a gente estava recebendo as bênçãos, no outro mês a gente estava debaixo de uma maldição, as coisas não fluíam bem, um mês a coisa ia boa, outro mês as coisas iam se atropelando. E quando aprendemos essa palavra, ele diz, corrija aquilo que você fala. Ele começou a ensinar a importância do poder da palavra. Deus, ele é fiel à sua palavra. Ele não vai te responder porque você está com necessidade. Ele não vai te responder porque você está com fome. Ele não vai te responder porque você está chorando e pedindo a Deus para fazer as coisas. Ele está vendo, ele sabe, mas ele quer que você haja em fé. E isso foi uma loucura naquela época, né? Em 1993, ouvindo aquele homem falando sobre isso. Irmão, você tem que falar de acordo com a palavra de Deus. E quando a gente falava de acordo com a palavra de Deus, foi como uma pipoca, né, dentro do micro-ondas. E aquilo começou, pá, e foi estourando um canto, foi estourando o outro, as coisas foram se manifestando, algo foi acontecendo, a alegria do Espírito foi chegando, a gente começou a agir em fé, mesmo tudo dando errado. A gente estava dizendo, mas está tudo próximo, está tudo abençoado, nós somos abençoados, mesmo faltando comida. Na época, Márcia, eu estava desempregado naquela época, né? E a gente estava passando um aperto. Na época, minha família foi toda separada, cada um foi para uma casa da família. Minha mãe foi morar numa casa, minha irmã foi morar em outra casa, eu fui morar em outra casa de familiares. Os nossos móveis foram espalhados nessas casas.
e a vida da gente era assim. E olha que a gente só vivia dentro da igreja, né? Eu vim de outra igreja e depois eu passei para o Verbo da Vida. E a nossa vida era de mal a pior. Mas, como a mulher do fluxo de sangue, um dia ela ouviu essa palavra. E quando essa palavra caiu no nosso coração, eu lembro como hoje, Márcio, está conversando contigo, eu estava tocando bateria na virada do ano, aqui no Verbo da Vida, era na Prata naquela época, eu estava tocando bateria, e aí eu chorando, falando, e sabe uma coisa, pai, eu creio que você toma conta da minha vida, eu creio que algo extraordinário, eu tocando e declarando a palavra de Deus na bateria ali, chorando e tocando, e quando na época apagava as luzes, depois voltou, e aí todo mundo foi se abraçando, de repente veio um empresário lá do meio da igreja, e ficou do meu lado, olhando eu tocando bateria, porque no final a gente ficou fazendo um grande louvorzão. E aí ele disse, cara, você toca muito, você gostaria de me ensinar? Eu disse, rapaz, é o maior prazer ensinar. E ele disse, você está trabalhando? Eu disse, estou não. Ele disse, então faça o seguinte, na segunda-feira, o final do ano, eu acho que era do sábado para o domingo, alguma coisa assim. Na segunda-feira, de segunda para terça-feira, você vá lá na minha empresa. E aí, quando eu cheguei, quando eu fui lá, era para estar de 8 horas, eu cheguei 7h30 lá, e aí eu falei com o pastor Wander, ele disse, olha, filho, eu quero dizer uma coisa para vocês, seja fiel. Se você for fiel, você vai ser promovido. Foi a única palavra que até hoje eu carrego sobre a minha vida, fidelidade, né? Ser fiel. Deus honra quem anda em fidelidade. E, Márcia, e aí, o que aconteceu comigo? Eu cheguei lá, 7h30, fiquei na porta, louvando a Deus, agradecendo. Praticamente eu não dormi essas noites, né? E aí, pai, obrigado que você é grande dentro dessa empresa, você é forte nessa empresa. E, Márcia, e tudo isso aprendendo sobre fé. E aí, o que aconteceu conosco? Quando eu saí de lá, da conversa com eles, né, com o dono da empresa, tive uma entrevista, quando eu fiz essa conversa, uma empresa multinacional, e aí eu fiz essa entrevista, passei na entrevista, ele disse, você quer começar hoje ou amanhã? Eu disse, não, já quero começar hoje. E quando eu saí de lá, umas 11h30, que a gente saía para almoçar, eu já saí de lá para alugar uma casa, para tirar minha mãe da casa dos outros, e contratei um carro para pegar todos os móveis nossos, o que não prestava a gente jogou fora, e eu comecei a declarar coisas novas chegando, e comecei a chamar a existência, e aprendi de acordo com a palavra de Deus, ali o pastor que estava ensinando, né? O pastor ensinava a gente sobre isso, tudo que você disser, suas palavras são semente, e aquilo que você declarar com a sua boca, vai acontecer, vai se manifestar. Aí eu comecei, eu era solteiro, Márcia, caramba, e eu comecei a chamar, comecei a comprar coisas para minha casa, e comecei a comprar coisas para minha mãe, e daí eu comecei a chamar minha esposa, comecei a dizer que ia ter 2 filhos, que ia viajar para a praia com meus filhos no carro, conversando, brincando, carro cheio de comida. Márcia, você acredita que tudo isso já aconteceu na nossa vida? Por causa de aprender a andar em fé. Meu Deus do céu, meu Deus, Márcia, é impressionante. Alguém que está nos ouvindo aí, se você entender a importância da fé, se entender como fé funciona, de acordo com a fé que Deus tem, o mesmo tipo de fé. Um texto para a gente conversar a respeito disso, e vários outros que, se der, a gente fala, é Marcos 11, versículo 22, versículo 23, que diz assim, né? Tende fé em Deus. E a gente sabe que o original daquilo não é ter fé em Deus, é ter a fé da qualidade que Deus tem. A mesma fé que Deus tem, você tem. Não tem diferença. A mesma fé que Jesus tinha, você tem do mesmo jeito. Ele passou isso para você. Aí ele diz no versículo 24, em verdade vos digo, que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará tudo aquilo que você está dizendo, tudo que você disser, lhe será feito. Ou seja, se não tiver na terra, vai se criar, vai aparecer, mas vai chegar, porque você está crendo, e Deus vai responder sobre isso. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Na empresa que eu trabalhei, né, nessa empresa multinacional, Márcia, não tinha vaga, não tinha, estava tudo preenchido.
E eles criaram uma coisa para me colocar lá. Não, disse, vamos inventar alguma coisa para botar esse cara para trabalhar aqui. E eu vou te dizer uma coisa, Márcia. A nossa empresa, ela só atendia, na época, mesmo sendo uma multinacional, só atendia só o território de Campina Grande. E com a minha entrada nessa empresa, a gente foi até o último estádio de Campina Grande, até para chegar para o lado de Pernambuco e depois chegar para Natal. Todo o território nós começamos a vender em todos os lugares. Na época, eles compravam a F4000, que era ração para cachorro, né? De cachorro, ele só comprava metade do caminhão. E quando a gente começou a entrar lá e começou a confessar a palavra, esse empresário também, ele fez o rema junto comigo, e a gente começou a fazer orações lá todos os sábados, comunhão e declarando a palavra, e a gente colocou uma meta que ia chegar uma carreta por semana, e foi exatamente isso. Começou a chegar uma carreta, depois chegou 2 carretas de ração, tanto para cachorro, para gato, quanto para cavalo, essas coisas. Menina, foi algo poderoso sobre a nossa vida. Eu amo o rema, porque o rema transforma. E essa matéria, Márcia, essa matéria para mim é coisa gloriosa.